Cá estamos de regresso com o nosso programa consultório de hoje, nesta tarde de saúde e bem-estar. Muito obrigada por continuar na nossa companhia. Mais à frente voltaremos a abrir as portas deste espaço para que possa agora esclarecer as suas questões relacionadas com a oftalmologia. Até lá podem inscrever-se também. Tem disponível o nosso número de telefone 22 508 3297 ou o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Aproveite esta oportunidade com a doutora Cátia Azenha, médica oftalmologista, que vai estar então connosco no final do programa. Para já, o tema que sugerimos é exercício físico depois dos 40, o que é seguro e também o que é eficaz. Está connosco o Dr. Rogério Pereira, fisioterapeuta, a quem muito agradeço por juntar-se a nós no consultório. Muito obrigada, Sr. Doutor. Ora, o gosto é meu. Tenho muito gosto em voltar a este consultório e falar de um tema que é interessante, quer no contexto da sociedade, quer no meu contexto particular, embora não estejamos aqui para falar de mim, naturalmente. Sem dúvida, mas é muito importante e vamos aqui focar em pontos que fazem todo o sentido para a prática de exercício físico diário. Estamos aqui a falar do exercício físico depois dos 40, mas, Sr. Doutor, é diferente começar a praticar exercício físico aos 20, aos 30 e aos 40 anos, por exemplo? Sim, eu creio que nós devemos ter alguns cuidados extra quando começamos o exercício mais tarde no nosso percurso de vida, sobretudo a partir dos 35 anos, ou então quando recomeçamos após um número de anos elevado de sedentarismo, porque naturalmente se podem desenvolver alguns fatores de risco. Além disso, o perfil de risco para alguém que pratica exercício físico antes dos 35 e depois dos 35 muda consideravelmente. Vamos dar o exemplo das doenças cardiovasculares que podem ser uma ameaça a quem pratica exercício físico, mas que fique bem claro que o exercício físico é ao mesmo tempo um fator de proteção absolutamente extraordinário para a doença cardiovascular. Portanto, convém fazer esta nota para não ficarmos aqui a pensar que afinal vai ser um problema fazer exercício físico. Exatamente. Não. O que acontece é que quando praticamos exercício físico, e se pensarmos em atletas federados, por exemplo, fazem todos um exame médico-desportivo anual. E esse exame médico-desportivo tem naturalmente por intenção despistar qualquer fator de risco, qualquer condição que possa pôr o indivíduo em risco quando ele pratica exercício físico. Ora, há quem dos 35, a recolha da história clínica detalhada, o exame físico e um eletrocardiograma em repouso, normalmente é o suficiente. E se tudo estiver bem, ficamos por aí. Depois dos 35, também se poderá fazer esse eletrocardiograma em repouso, deve-se fazer, aliás, eu recomendo que toda a gente faça, sobretudo a partir dos 40 e a partir dos 35, porque aquilo que sabemos é que a partir dos 35 o perfil de risco muda. E, portanto, não só fazer o eletrocardiograma em repouso, fazer naturalmente a história clínica, a avaliação física, mas porventura fazer uma prova de esforço com controlo em termos de eletrocardiograma. Para quê? Para perceber justamente o comportamento cardiovascular em resposta ao exercício, porque a partir dos 40 podem instalar-se algumas condições que, se nós não as avaliarmos previamente, podem trazer-nos algumas complicações. Mas em denominador devemos ter sempre muito claro que a prática de exercício vai ser um fator de prevenção destas questões cardiovasculares e de muitas outras, como é lógico. É saudável, é recomendado e, portanto, após essa informação e um estudo da saúde naquela fase, é que a pessoa deve então adaptar o seu exercício físico ou evitar. Agora faço a questão de outra forma, não é? Não há bem aqui um exercício físico ou uma modalidade que deva ser evitada. Não, se estivermos a falar de pessoas sem patologia, sem doença, não há razão nenhuma para evitar nenhum tipo de exercício físico. Aquilo que sim deve ser feito é uma aproximação gradual a um nível de intensidade, a um volume, a uma complexidade, a uma densidade elevadas. Isto em miúdos. O exercício físico caracteriza-se, vamos imaginar que vamos correr. O exercício físico, essa corrida, vai caracterizar-se por alguns parâmetros, nomeadamente o número de quilómetros que vamos fazer, com que velocidade os vamos correr, se vamos correr em plano ou se vamos correr a subir e a descer e quantas vezes vamos fazer por semana. Aqui está a intensidade, o volume, a complexidade e a densidade. Isto em miúdos, não é? Para dar o exemplo da corrida. Ora bem,
Acontece que alguém que vai iniciar depois dos 40 e depois de ter feito, não é obrigatório, mas recomenda-se a toda a gente que faça esse exame médico-desportivo para ter certeza que pode iniciar o seu exercício com toda a segurança. Uma espécie de check-up, não é? Exatamente, é uma espécie de check-up. Faz-se muito rapidamente, deve ser feito em centros que têm naturalmente esta tendência, esta especialização de acompanhamento de pessoas que praticam exercício físico e a partir daí não há razão para evitar. O que há razão sim é para ser sistemático e tomar algumas notas que me parecem, eu diria assim, importantes para a mudança de hábitos e até para inspirar as pessoas. Primeiro, é natural que o primeiro e o segundo treino não vão ser os mais agradáveis, mas também é sabido que o primeiro e o segundo treino e por aí fora vão ter uma intensidade menor, um volume menor e devem tê-lo, para que haja tempo de fazer as adaptações crónicas, não é? Um exemplo muito concreto, se nós sairmos após uns anos de sedentarismo para a rua e formos correr, rapidamente atingimos uma frequência cardíaca e uma taxa ventilatória que quase que nos assusta, quase que nos impede de continuar. Mas é bom saber que tão só ao fim de 8, 10 semanas isso muda radicalmente. A nossa frequência cardíaca, a nossa taxa ventilatória, a nossa percepção de esforço para o mesmo nível de exercício fica muito mais baixa. No fundo, aquilo que estamos a dizer é que as adaptações crónicas que surgem rapidamente vão reduzir as adaptações agudas, ou seja, o nosso corpo desenvolve competências, o nosso organismo desenvolve competências estruturais e funcionais que fazem com que o indivíduo, após 8 ou 10 semanas, faça exatamente o mesmo exercício, com muito mais conforto, resistência também, com muito mais resistência e até com uma satisfação enorme, porque depois o exercício vai vitalizar, vai reduzir o stress, vai ser um momento até de escape à rotina. E isso é importante ver o exercício como um momento para si e não como uma tarefa mais na agenda. Exatamente. Porque o exercício só pode ser uma tarefa realmente nesses primeiros treinos em que realmente sentimos aquela agressão ao organismo porque não estamos preparados para isso. Mas a partir daí são muitíssimos os benefícios. E que esses sustos, esses sintomas iniciais não sejam motivo também das pessoas desistirem. De tudo. Aqui o equilíbrio, o segredo é ir fazendo de forma gradual, não é? E saber ouvir o corpo também, porque as pessoas respondem de forma diferente. Como é que se distingue o cansaço de um problema, por exemplo, uma lesão ou algo mais sério que mereça uma observação de um especialista? Claro. Bem, nós quando fazemos exercício, quando começamos a fazer exercício, é natural que se exagerarmos um bocadinho nos primeiros treinos, fizermos um volume demasiado elevado ou uma intensidade demasiado elevada, é natural que possamos ter aquilo que se chamam as mialgias de esforço, ou seja, os músculos vão doer. E vão doer aqueles músculos que exercitamos mais. Se estivermos a correr, vão doer sobretudo os músculos dos membros inferiores, como é óbvio. Mas esse padrão de dor é um padrão de dor generalizado e que tem um comportamento que é bem conhecido. Por exemplo, estas dores musculares de início retardado, veja bem que se chama de início retardado porque tem tendência a surgir no dia a seguir ao exercício. Exatamente. Por volta intensificam-se e atingem o pico entre as 24 e 48 horas após o exercício. E se nós tivermos dor, vamos imaginar na parte da frente das coxas, na parte de trás das coxas, naqueles músculos que as pessoas conhecem bem que são os gêmeos, na parte posterior das pernas, ou seja, sentimos essa dor generalizada, não há que preocupar com coisíssima nenhuma, porque isso não é outra coisa senão uma dor adaptativa, vamos chamar-lhe assim. Significa que treinamos bem até. Estiveram no limite. Portanto, às tantas, se na próxima voltar a surgir, convém reduzir um bocadinho a velocidade, o volume ou a intensidade e ir incrementando. Note-se que o objetivo é começar muito devagar, começar, ainda que seja alternar corrida com caminhada, alternar na semana também com exercício de reforço muscular, vale a pena sempre, isto é muito importante, particularmente
a partir de determinadas idades, e no caso a partir dos 40 que estamos aqui a discutir hoje, o exercício de reforço muscular, ou seja, não fazer só um exercício que chamamos aeróbio, de resistência, uma natação prolongada, andar de bicicleta ou correr, mas também fazer exercício com pesos, que pode ser o próprio peso do corpo ou pesos adicionais. Porquê? Porque isso vai mitigar uma perda de massa muscular e vai, ao contrário, vai acrescentar até massa muscular. E isso é fundamental como um indicador de saúde e até de alguma longevidade. O corpo muda a partir dos 40, o metabolismo, por exemplo, fica mais lento e a resposta também pode ser diferente? Sim, há diferenças, naturalmente. O nosso organismo e os seus diferentes sistemas vão perdendo algumas qualidades, quer estruturais, quer funcionais. Se pensarmos em termos articulares, podemos às vezes desenvolver algum desgaste articular, em termos musculares podemos perder alguma massa muscular e, portanto, esta tendência é progressiva. Mas veja bem que praticamente todos os sistemas podem ser ligeiramente afetados pelo fator idade. Mas também convém ter muito claro que o exercício físico é talvez a única medida que efetivamente contraria, mitiga um pouco essas alterações negativas que a idade vai trazendo, não é? Portanto, vale muito a pena perceber que sim, que vamos sofrendo alterações, vamos tendo menos resistência, podemos ser um pouco mais suscetíveis a uma lesão ou outra, mas de qualquer forma, se nós fizermos o exercício com peso e medida, seguindo as orientações, e as orientações é cada um de nós preparar-se para pelo menos fazer 150 minutos por semana de exercício moderado ou então 75 minutos de exercício intenso. Portanto, não temos que começar aí, não devemos começar aí. Devemos começar aquém disso e ir construindo gradualmente até percebermos que conseguimos fazer isso com uma sensação de resistência, com uma sensação de bem-estar e com aquela percepção que é para todos muito clara que o exercício passa a ser um benefício tremendo. Claro. Fica também a nota que me parece importante que no contexto da saúde, assim de uma forma alargada, mas que, e eu recordo aqui algumas entrevistas que fizemos no passado, vale a pena colocar isto em perspectiva. O exercício faz parte, portanto, o iniciar a prática de exercício físico é um dos fatores comportamentais que nós devemos ter em conta, digamos assim, numa lógica 360 para a nossa saúde. Depois há outros que são muito importantes. Se quiser, posso apenas listar os 8 magníficos. Quais são? Naturalmente, ser mais ativo, praticar exercício físico, dormir e alimentar-se bem, naturalmente, deixar a nicotina de lado, ou seja, cessar o tabagismo, e depois temos outras questões que são os fatores, que são o quê? Fatores de saúde, nomeadamente controlar o colesterol, gerir a obesidade, gerir a glicemia e gerir a pressão arterial. Estes são os 8 magníficos. Se fizermos isto, não tenha nenhuma dúvida, e quem nos ouve lá em casa não deve ter absolutamente nenhuma dúvida, que reduzimos, que se nós colocássemos toda a população a fazer isto, nós reduzíamos de forma extremamente significativa a incidência ou a prevalência, que é como quem diz, novos casos ou a existência de casos de obesidade, hipertensão, colesterol, acidentes encefálicos, portanto estou a falar dos AVCs, não é? Acidentes vasculares cerebrais, inclusive os acidentes cardiovasculares. E até questões do foro psicológico, de saúde mental, não é? Com certeza. Portanto, é mesmo bom que nós, e há um apelo até de 5 entidades na área da cardiologia, da diabetes, etc., que foi recentemente comunicado em Portugal para tratar a obesidade, por exemplo, como realmente uma doença, que não é feito. Ela é, de facto, considerada uma doença há 20 anos em Portugal, mas o doente não recebe os cuidados que deveria receber. Depois, na prática, portanto, precisa desse apoio, não é? Sem dúvida. Portanto, convém ter estas notas muito claras e saber que não há que ter receio absolutamente nenhum. Se estiver determinado, e deve estar, porque só vai trazer benefícios para o próprio, para a sua família,
para a sociedade em geral, deve iniciar a prática de exercício físico. Fica a recomendação de fazer um exame médico-desportivo. Se por acaso tiver alguma condição clínica, aí sim adaptar, não é? Adaptar. E nesse caso pode até recorrer a serviços, permitam-me até na nossa clínica, na Clínica Espregueira, oferecemos serviços de acompanhamento de exercício clínico para pessoas que têm hipertensão, que têm osteoporose, ou seja, que possam ter condições que numa fase inicial do exercício requeiram algum acompanhamento. Portanto, podem recorrer a esse acompanhamento naquela fase de adaptação, aquelas 8, 10 semanas, e depois, per si, continuam o exercício com toda a segurança e todos os benefícios que diriam onde adquirir essas ferramentas para depois continuarem. E é tão importante, e como diz muito bem, nós temos que nos ver como um todo, não é? Aqui uma visão holística da nossa saúde e bem-estar. É importante também, Sr. Doutor, estarmos mais atentos a esta prescrição de exercício físico. Ainda é um parente um bocadinho pobre em Portugal, mas já existe, mas ainda é um parente um bocadinho pobre. Sim, eu diria que é determinante, porque a verdade é que eu acho que nós temos uma oportunidade extraordinária e todos os agentes, desde nós, cada um de nós, cidadãos, às entidades, sejam elas públicas, privadas, mas desde logo chamando aqui à responsabilidade toda a hierarquia governamental, todos nós temos uma oportunidade extraordinária de inverter as coisas. Sim. Porque, veja bem, eu em 1990, para dizê-lo assim, obrigar a fazer um pouco de contas, para não ser demasiado direto, eu tinha 12 anos. Em 1990, comparado com o ano de hoje, a obesidade duplicou. Portanto, em 90 eu já via perfeitamente o que era o perfil da sociedade, um perfil menos roliço, vamos dizê-lo assim. E hoje em dia duplicou. E em relação a 75, triplicou. 1975 triplicou. E, portanto, nós claramente estamos aí por um caminho que não é um caminho bom para ninguém. Porque é a nossa liberdade, é o nosso bem-estar que está a ser sequestrado pela doença. Veja bem, em Portugal, se nós realmente quisermos fazer contas, porque são números assustadores, mas às vezes é preciso pô-los na mesa e toda a gente saber, porque há que mudar, claro. Para chocar um pouco, acordar consciências, não é? Despertar consciências. Porque repare, se nós considerarmos a diabetes, a pré-diabetes, a obesidade, a hipertensão, e vou parar, nem vou continuar a lista, já temos aqui no que eu acabei de dizer metade da população portuguesa doente. Metade da população portuguesa. E é bom saber que o exercício físico pode ter um efeito preventivo de 30%, 40% destes casos. Portanto, isso é uma oportunidade. O exercício físico não é algo negativo. Vejam, não é uma questão de mudar a mentalidade e perceber que o exercício físico é uma oportunidade de ir fazer uma caminhada com a vizinha, é uma oportunidade de brincar com os amigos, etc. E, portanto, tudo isso pode mudar. Existem programas, naturalmente, que estão aí, como o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, Perfeito. Mas é preciso muito mais investimento, porque se nós trocarmos algum investimento feito que é necessário em, por exemplo, tratamentos farmacológicos, se nós conseguirmos ir redistribuindo esse orçamento, não é subtraí-lo, é através do impacto de campanhas de exercício físico, subtraindo pessoas a esses grupos e conseguimos subtraí-las e sabemos mais ou menos quantas conseguimos subtrair. Veja bem que em 4 meses, se nós colocássemos toda a gente do Porto que tem pré-hipertensão, a praticar exercício físico sistemático, em 4 meses, a ciência diz-nos que retirávamos desse grupo 75% das pessoas, portanto 75 em cada 100. Portanto, as pessoas têm um instrumento extraordinário à sua disposição, que é o exercício físico, para estarem melhores consigo próprias, terem um índice de saúde muito mais elevado, terem um bem-estar absolutamente incomparável com o oposto, que é não praticar exercício físico. Certo. E, portanto, isso é justamente voltar a recuperar, a recalibrar a balança, já agora para falar do apelo que se fez já recentemente, é recalibrar a balança e procurar trazer as pessoas para um estilo de vida que vai fazer toda a diferença. Não esquecendo que há outras coisas e muitas que contam, os tais 8 magníficos, não é? Mas ficamos com esta importância de levar mais a sério este pilar fundamental da nossa vida. Muito obrigada, Sr. Doutor, por esta reflexão e por abordar então desta forma este tema importantíssimo. Até uma próxima oportunidade aqui no nosso consultório. Continuação do excelente trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada.